Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na engenharia de um dos sistemas filosóficos e religiosos mais complexos do Brasil, o Candomblé. A gente vai desvendar a sua estrutura, a sua cosmologia e a lógica por trás de cada ritual. Pensa só, um sistema super sofisticado criado para reconstruir toda uma visão de mundo africana aqui no Brasil e, com isso, manter viva a conexão com os ancestrais e com as forças da natureza. Mas, na prática, como é que essa engenharia espiritual funciona? Quais são as peças dessa engrenagem? É isso que a gente vai descobrir agora, passo a passo. Bom, para começar, vamos entender o contexto. O Candomblé não nasceu do nada, né? Ele foi, na verdade, forjado, ele foi uma resposta direta, super estratégica às condições brutais da escravidão aqui no Brasil. E as táticas para isso acontecer foram brilhantes. Primeiro, a tradição oral, para garantir que o conhecimento passasse de mestre para discípulo, de geração em geração. Depois, o famoso sincretismo, associar os orixás aos santos católicos. E olha que incrível, as irmandades católicas da época foram, digamos assim, hackeadas. Elas serviram de fachada legal para juntar dinheiro, comprar alforria de pessoas escravizadas e, com isso, fundar os primeiros terreiros. Ok, então com essa base de sobrevivência bem estabelecida, a gente já pode começar a explorar o mapa do cosmos do Candomblé. E olha, é um sistema com uma base teológica muito clara e muito coerente. Lá no topo de tudo, a gente tem Olodomare. Ele é o Deus Supremo, a fonte de tudo que existe. Mas pensa nele como uma força tão vasta, tão primordial, que não existe um culto direto. A gestão do dia a dia do mundo, digamos assim, foi delegada. E como esse universo é dividido? Basicamente em dois grandes planos que coexistem. O Orum, que é o mundo espiritual, o abstrato, o divino, e o Aie, que é o nosso mundo aqui, o mundo físico, material. E o grande objetivo de toda a prática religiosa do Candomblé é justamente manter a harmonia e a comunicação fluindo entre esses dois mundos. E o que conecta tudo isso? O que faz essa ponte? É o axé. Esse conceito é a chave de tudo. Tenta pensar no axé como a energia vital do universo, sabe? O poder de realização, o combustível cósmico que está em todas as coisas. O objetivo de todo e qualquer ritual é um só: fazer o axé circular. Gerenciar essa energia para que a vida, a ordem, tudo continue fluindo. Certo. Então, se a comunicação com o Olodomare não é direta, quem são esses intermediários que gerenciam o axé no dia a dia? Bom, são as forças divinas. E é sobre elas que a gente vai falar agora. E aqui é fundamental entender um ponto. Não existe um candomblé só. Ele se organiza no que a gente chama de nações, que na prática refletem as diferentes origens dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil. As três principais são a nação Queto, de origem iorubá, que cultua os orixás, a nação Jeje, que vem dos povos Fon e Euê e cultua os voduns, e a nação Angola, de origem bantu, que cultua os inquises. Cada uma delas é um universo próprio. Agora, atenção para esse ponto que é crucial. Muita gente confunde, mas orixás não são a mesma coisa que santos católicos. Eles são, na verdade, forças da natureza. Pensa neles como manifestações divinas que regem os rios, os ventos, o fogo, mas também os arquétipos da nossa própria personalidade. Para ficar mais claro, vamos ver uns exemplos. Oxalá é a força da criação, da paz. Ogum é o orixá do ferro, da tecnologia, da abertura de caminhos. Iemanjá é a grande mãe, a força dos mares. Xangô representa a justiça, o poder do fogo e dos trovões. Já Obaloaiê rege a terra, a transformação e a evolução. Ok, a gente já entendeu a cosmologia, as divindades. Mas onde é que tudo isso acontece? Como isso se materializa na prática? A resposta está na engenharia do terreiro. O templo do Candomblé, que a gente chama de terreiro, ou mais corretamente de Ilê Axé, que significa casa de axé, não é só um lugar para rezar. Ele é visto como um organismo vivo, um repositório físico, um ponto de força onde o axé daquela comunidade, daquela linhagem, é guardado, cultivado e distribuído. E dentro dessa casa de axé, a divisão de tarefas durante um ritual é super organizada. Uma distinção chave é entre quem entra em transe ou incorpora e quem não. Os ogãs e as equedes são os pilares que dão suporte ao ritual. Os ogãs são os homens responsáveis pelos atabaques, pela música que chama os orixás. Já as equedes são as mulheres que cuidam e dão assistência ao orixá quando ele se manifesta no corpo de um iniciado, o Iaô. Elas são verdadeiras guardiãs do sagrado.
E no comando de toda essa engenharia, no topo da hierarquia, está a Ialorixá, a mãe de santo, ou o Babalorixá, o pai de santo. Essa figura é a autoridade máxima. É quem detém o conhecimento, quem zela pelo axé da casa e quem guia toda a comunidade. Beleza, já entendemos a estrutura. Agora, vamos mergulhar no mecanismo que faz tudo isso girar, o ritual. É ali, na prática ritualística, que o axé circula e que as grandes transformações acontecem. E talvez o ritual mais profundo seja o da iniciação, a chamada feitura de santo. É um processo que é literalmente descrito como um renascimento. Começa com um período de recolhimento, uma gestação simbólica. Depois disso, a pessoa morre para a vida antiga e renasce para a comunidade, com um novo nome, uma nova identidade. Ela se torna um Iaú. E esse é só o começo de uma jornada de aprendizado que leva pelo menos 7 anos até que se torne um Egbomi, um membro mais antigo e respeitado. E aqui a gente entende perfeitamente o papel da música e da dança. Sabe, não é só festa, não é só celebração. A música dos atabaques, os cânticos, as danças, tudo isso é uma linguagem técnica, é um código super preciso, usado para invocar as vibrações de cada orixá e assim abrir o canal de comunicação entre o Orum e o Ayê, que é o trânsito.